Bom, esse é o primeiro vídeo aí do Galaxy 67, vermelho Marte com interior preto em vinil. Um legítimo Survivor mesmo. Esse é um barn find brasileiro. É um carro que foi praticamente aí de único dono a vida inteira. Ele foi do seu Ricói, que comprou ele com baixíssima quilometragem em 1971, lá em Belo Horizonte. E cuidou extremamente bem a vida inteira desse carro. Ele ficou em uso até 1974, mais ou menos. E depois da crise do petróleo, o uso dele se tornou bem esporádico. Então ele saía muito pouco com o carro, praticamente só no bairro dele mesmo. Esse carro tem uma história muito interessante. Ele estava anunciado no Facebook há um tempo. Era pelo neto do dono, né, o neto do seu Ricói. E até chamou bastante atenção na época de algumas pessoas, o anúncio. Mas por conta do tipo de página lá, quando alguém anunciava alguma coisa, o anúncio dele ia indo para baixo e sumindo. Então chegou uma hora que vários anúncios surgiram e o anúncio principal desse carro ele caiu lá nos arquivos e no esquecimento. Então, para nossa sorte aí, ninguém lá foi olhar o carro antes da gente. E passou muito tempo, inclusive, a gente achou que ele tinha ido embora. Então assim, a gente estava indo buscar o Galaxy azul, que eu fiz um vídeo aí há uns dias atrás, lá em Pirassununga. E conversando com meu amigo Dino, a gente estava lamentando porque uns dias antes ele tinha perdido a venda de um Galaxy parecido com esse, vermelho Marte também, né? 67, eu tinha perdido a venda porque a gente já estava bem interessado no carro e foi lá uma pessoa e comprou antes. E aí ele tava lamentando isso, tal, não sei o que, eu também junto. E aí eu falei pra ele que eu lembrava de um anúncio que eu tinha visto há uns meses atrás no Facebook, de um Galaxy de família, todo original, que tava parado há muito tempo, que também era vermelho. E eu falei pra ele que eu ia tentar achar o anúncio desse carro. Aí ele pediu pra mim, pra eu dar uma olhada e tal. Chegando em casa, entrei na internet, comecei a fuçar que nem louco lá pra procurar um anúncio. Tive bastante dificuldade, mas acabei encontrando o anúncio. Lá tava o telefone do neto do seu Ricói, ligou pra ele. E aí a gente já tirou a dúvida se o carro já tinha sido vendido. A gente já até achava que o carro poderia ter sido vendido, né? E não foi. Ou seja, ninguém foi lá olhar o carro mesmo pra levar mesmo, né? Então o carro ficou lá. E foi meio que uma novela assim, o lance da compra desse carro, porque como envolvia inventário, essas coisas, teve que precisar de advogado para dar encaminhamento em todos os processos, né? Até desembaraçar tudo. E então isso levou bons meses, né? E ao longo desses meses eu sempre falava pro Dino para ele não desistir do carro, para ele não deixar para lá, que ele não podia perder um exemplar desse, né? Um barn find, né? Um carro de único dono praticamente, parado há muitos anos, né? Íntegro, original. E aí eu falava sempre pra ele, incentivava ele sempre ligar, e ele ligava, né? Ele tinha também a proatividade de ligar pro cara sempre, de estar sempre em contato. E aí a coisa acabou se desenrolando, né? E ele conseguiu fazer a compra. Então esse carro tá tão preservado por dentro que a gente até chegou a achar que ele tinha realmente 22 mil que tá marcando ali, né? Só que esse 22 é de 122 mil. Mas a gente demorou pra se ligar porque ele realmente engana, de tão preservado que ele tá. Então ele ainda tem o volante bem enrugado, né? A interna não tem nenhum rasgo, tá tudo perfeito, não tem sinal de desgaste nos bancos. Então tá tudo muito preservado para um carro de 122 mil. Mas é o que eu costumo dizer, ainda continua sendo uma baixa quilometragem para um carro dessa idade. Forro de teto branquinho ainda, né? Não tá encardido, tá só um pouquinho sujo. Ele tem ainda, não é todo Galaxy que você vê isso também, tampão traseiro todo original ainda, sem furo nenhum, esse é o de fábrica. É uma espécie de Eucatex pintado na cor do interior do carro. Então se ele tivesse interior vermelho, isso aqui ia ser vermelho. Se fosse azul, isso aqui ia ser azul.
Mas não é simplesmente um Eucatex, ele tem todo um acabamento aqui que vai acompanhando ele de ponta a ponta. E ainda nas laterais, eu não sei se vai dar pra ver aqui na câmera, mas ele tem todo um detalhe de acabamento. Então é mais um item raro dele aí. Essa faixa aqui é sensacional também, bonita, né, de bom gosto. E é uma combinação que eu acho muito, muito, muito chique. É a cor dele vermelho mate, que é uma espécie de bordô com interior preto, né? Interior extremamente nostálgico, bonito, elegante. Muito preservado, não tem nada faltando, nem um botão. As pedaleiras ainda são originais. Nada faltando, nem um frisinho, nada, nada, nada. Tá perfeito. Ele já tem cintos de segurança adaptados, né? O Galaxy 67 e 68, até onde eu sei, não vinha, nunca teve cinto. Então isso aqui foi adaptado aí nos anos 70. Mas muito legal, né? De época, ele tem essa capinha de couro. E é um carro realmente imaculado. Então, ele estava parado há 17 anos. O motor dele funcionou aí até os idos dos anos 2000. Porque mesmo parado na garagem, o seu Ricoh já doente e não podendo mais andar no carro, não podia dirigir, ele sempre mandava alguém ir lá e ligar o carro. Então a gente acha que ele vai voltar. Eu vou tentar fazer um vídeo depois aí, quando ele já estiver funcionando. A gente vai fazer uma revisão geral antes de botar ele para ligar. Mas é aquela questão lá da baixíssima quilometragem, a gente foi enganado também muito por causa desses detalhes. Ele tem muita coisa original ainda, que você não costuma ver num carro dessa quilometragem. Ele tem ainda tampa Motorcraft, mangueira de radiador ainda original de fábrica, que ela tinha esse acabamento diferente também. Ela é bem rígida. Ele ainda tem... Os cabos de vela ainda são originais de fábrica também. Ele ainda tem a bobina de fábrica também. A tampa do distribuidor também é da Motorcraft. Então assim, é um carro que sempre teve uma manutenção feita em concessionária, provavelmente. Então tudo que é original foi mantido, preservado ou trocado por peças originais. A pintura da panela ainda é original de fábrica. Esse Galaxy, apesar de ser 67, ele tem essa curiosidade do motor ser num tom só de azul. Não é todo mundo que sabe, mas a partir de julho de 67, o Galaxy 67 passou a vir com o motor todo azul e as rodas pretas. Sendo que em junho, mais ou menos, ainda você tinha o motor em dois azuis, dois tons de azul, né? O bloco azul escuro e as tampas azul claro, e as rodas também acompanhavam a cor do carro. Mas esse carro já é do mês de julho, então foi no mês dele aí que começaram essas alterações aí de cor de motor e rodas, né? Mas tirando esses detalhes, é tudo no mesmo padrão. A mira dele aí totalmente preservada também, os 3 leões da Ford. Ele tem esse acessório de época, né, que são as garras e poleiros. Eu gosto bastante. Tem gente que não curte muito, mas como era um acessório que saía de concessionária com ele, ainda 0 km, eu gosto, acho de época, né? Fica aí uma coisa bem característica daquele tempo. Então é isso, vocês vão acompanhando aí. Eu vou tentando, à medida do possível, aí postando os vídeos dos avanços com ele. Vou tentar gravar um vídeo da primeira vez que a gente ligar ele. Até onde eu notei, carro 100% selado de lata, 100% alinhado também, e praticamente toda a pintura de fábrica ainda. Eu não tô com a chave dele aqui agora, mas o assoalho de porta-malas desse carro é inacreditavelmente novo. Isso é outra coisa que também chama muita atenção. Ele também tem ainda o escapamento de fábrica, que tem um corte bem característico dele também. Ele ainda tá cheio de teia de aranha embaixo. Então a saída de escape desse carro tem um desenho bem único mesmo, bem específico. E ela sai no meio da traseira, né? Sendo que outro dia a gente estava conversando com os amigos, as reproduções hoje elas vão até a parte de trás aqui. Então quando a gente quer um escapamento
No padrão original a gente tem que mandar cortar o cano final e fazer ele sair no meio. Ele já tem rodas pretas, que nem eu expliquei, por questão do mês. Se ele fosse de junho, por exemplo, ele ainda teria rodas na cor da carroceria e o motor em 2 azuis. Então é isso aí. Até os próximos vídeos desse Galaxy pra lá de interessante. Abraços aí.